Agora que a gente tem a tela ali, para quem não me conhece, meu nome é Felipe, não sei quais de vocês já tiveram a oportunidade aqui de conversar comigo, né? Eu sou sócio do escritório Bispo Machado e Mussi. A gente assumiu o jurídico tributário de Minas Petro aqui no início desse ano. Já temos aí, o escritório já tem mais de 20 anos de estrada. Não eu, sou um pouquinho mais novo que os sócios fundadores, né? Mas eu já estou na advocacia tributária há 9 anos. E a gente está tendo essa oportunidade de trabalhar em conjunto com Minas Petro ao longo desse ano, né? Eu já tinha uma experiência no setor de combustíveis, vários revendedores já eram clientes nossos, então já vinha atuando no mercado há um tempo. Mas nesse período de atuação mais aguda no Minas Petro, eu pude identificar quais pontos aí que são mais corriqueiros de dúvidas dos revendedores, né? Recebo muito contato de profissionais de contabilidade também, muitas vezes com algum questionamento mesmo de ordem mais jurídica, ou às vezes para trocar uma ideia, para bater um papo sobre alguma questão fiscal, né? Às vezes até sobre alguma questão contábil, né? Tenho também trabalhado nessa interseção do pessoal da Plumas, que tem essa expertise contábil também, sempre no intuito aí de promover as melhores soluções para os revendedores, né? Eu destaquei 2 temas, pessoal, em especial para a gente trabalhar hoje. São temas relacionados às taxas ambientais e às contribuições previdenciárias patronais, as contribuições sobre folha. Como eu disse, temos uma infinidade de temas, mas eu quis destacar esses 2 porque, especialmente em relação às contribuições previdenciárias, existem algumas oportunidades que eu gostaria de expor, tá? Mas também existem pontos de atenção. Em relação às taxas, são mais pontos de atenção do que oportunidades, tá? Tem sido muito comum, toda semana eu recebo aqui consultas de postos de revendedores que estão sendo cobrados, ou que estão tendo está com a certidão do IBAMA, como o pessoal costuma dizer, né? Positiva, débitos de taxas federais, tá? Ou às vezes recebe alguma intimação de cartório, já a respeito de protesto de certidão de dívida ativa de taxas. Então, assim, é muito corriqueiro. Talvez tenha sido a demanda que eu mais recebi ao longo desses meses aqui no Minas Petro. O pessoal enfrentando problemas com taxas ambientais em atraso, tá? Então, acho muito importante tecer alguns esclarecimentos a respeito disso. Certamente alguns dos senhores já conhecem, já dominam o tema, mas sempre é importante a gente repassar e poder trocar alguma ideia. Inclusive, pessoal, fiquem à vontade, tanto para fazer dúvidas, tecer considerações, alguém que conheceu o tema e quiser comentar alguma coisa, fique à vontade, tá? A gente aqui ao final de cada tópico pode bater um papo. Acho que é importante a gente manter a fluidez aqui da apresentação, para que fique aí proveitosa para todos, tá bom? Então, pessoal, taxas ambientais. Primeira coisa que eu acho importante é o quê? Esclarecer que existem 2 taxas ambientais diversas, tá? Muita gente não sabe disso. Nós temos uma taxa ambiental de natureza federal, que é a TCFA, e nós temos uma taxa ambiental de natureza estadual. Em Minas Gerais recebe o nome de TFA-MG, tá? Muitas vezes, com quase todos os revendedores com quem eu falei a respeito disso, ficaram surpresos e às vezes até não conseguiram entender numa primeira exposição. Nós temos 2 taxas independentes. Isso vai se revelar especialmente relevante mais para frente. Aqui a gente tem a previsão normativa, pessoal. Não vou ficar aqui reproduzindo texto de lei, tá? Mas é só para quem quiser tomar nota. A gente tem a previsão normativa numa lei federal, logicamente, da TCFA, Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental. Também conhecida como taxa para o IBAMA, tá? Porque o IBAMA, a autarquia federal, recebeu por delegação da União a competência para fiscalizar, lançar e cobrar essa taxa, tá? Então esses valores aí são repassados, são revertidos diretamente para o IBAMA. Na mesma lei, que é essa lei de 1981, a gente tem a definição sobre o sujeito passivo da TCFA. Logicamente, pessoal, é importante já ter em mente o quê? Tanto na taxa federal, que é a TCFA, quanto na taxa estadual, a TFA-MG, os contribuintes são os mesmos, tá? São quem? São aquelas entidades que desenvolvam atividades potencialmente poluidoras, certo? Dentre elas, a revenda de combustíveis e lubrificantes. Então, os postos revendedores se encontram aí dentre os contribuintes de ambas as taxas, tá?
A gente tem a questão de obrigação acessória aqui que é importante. A gente, nesse mesmo artigo ali, que é o 17C, que define quem que é o sujeito passivo ou o contribuinte da TCFA, é uma obrigação acessória de entregar até o dia 31 de março de cada ano relatório das atividades exercidas no ano anterior, o famoso RAP. Alguns de vocês já devem ter ouvido falar, quem cuida disso aqui no Minas Petro é o Bernardo, advogado, ele, a Lídia, os advogados ali do setor ambiental, né? Relatório das atividades potencialmente poluidoras, né? Não é uma declaração de fins fiscais unicamente, tá? Mas tem uma faceta fiscal relacionada à TCFA. Como qualquer obrigação acessória, imagino todos os senhores saibam disso, né? A gente tem uma previsão de multa no caso de atraso de entrega. Aqui a gente tem uma definição nessa lei, pessoal. A lei, nessa parte que ela trata da TCFA, ela é bem sucinta, mas é bem esclarecedora, tá? Por isso que eu optei por transcrever alguns artigos ali, justamente para demonstrar. Na verdade, tanto a TCFA, que é a federal, quanto a TFA-MG, que é estadual, né? As disposições normativas são muito claras, tá? Então fica, vamos dizer, através de uma análise legislativa a gente consegue depreender os principais institutos relacionados a esses tributos, né? A TCFA é devida por estabelecimento e os valores são fixados no anexo 9 da lei. Um ponto interessante é o seguinte, pessoal, como que a TCFA é calculada? Ela leva em consideração, primeiro, o grau de risco da atividade. Seria algo relacionado ao KNAI, tá? Então a gente tem uma atividade de comércio varejista de combustíveis, né? Comércio varejista de derivados de petróleo, vai estar lá com uma atividade de grau de risco ambiental alto, certo? E isso influencia o valor. O segundo elemento que influencia o valor é o porte da empresa, tá? E aqui a gente entra num ponto mais sensível, um ponto aí que já foi objeto de discussão, que pode vir a ser objeto de novas discussões, embora a jurisprudência, o entendimento judicial não seja muito promissor para os contribuintes nesse caso, não. Que é o seguinte, o porte da empresa ele é mensurado pelo faturamento da empresa no ano corrente, tá? Esse faturamento é declarado na RAP, no RAP, perdão, que é entregue, salvo engano, em março de cada ano do calendário. Então você já faz uma previsão de faturamento para aquele ano. E ali você já calcula qual o valor de TCFA você tem que recolher a cada trimestre. Tá? Mais para frente eu vou demonstrar, tem um dispositivo legal ali que diz que ela incide trimestralmente, certo? Então você tem que recolher aquele valor definido conforme o porte da empresa, que é ditado pela previsão de faturamento para o ano, a cada trimestre. Não tem muito segredo não, pessoal. Isso aqui a gente passar só para a gente ter um perfeito esclarecimento aí sobre as normas que disciplinam essas taxas, tá? Pagamento. Então a gente tem lá, a TCFA será devida no último dia útil de cada trimestre do ano civil, nos valores fixados no anexo 9 da lei, nessa forma que eu comentei agora, para a definição do valor devido, né? No artigo 17P, a gente tem um dispositivo muito interessante. Constitui crédito para compensação com o valor devido a título de TCFA até o limite de 60% e relativamente ao mesmo ano, o montante pago ao Estado, município e Distrito Federal. Nos interessa aqui mesmo o montante pago ao Estado, que seria o montante pago a título de TFA-MG, tá? Em razão da taxa de fiscalização ambiental. Então aqui foi criado desde 1981, e quando o advento dessa taxa, a gente já tinha uma previsão que era a seguinte: olha, nós temos uma taxa federal e nós temos uma taxa estadual. A taxa estadual, o valor que você paga a título de taxa estadual, pode ser utilizado para compensar o valor devido a título de taxa federal, até o limite de 60%, tá? Acabou que, eu não sei se isso em todos os estados, mas em Minas Gerais, por exemplo, o valor devido a título de taxa estadual é de 60% do valor devido a título de TCFA. Então a gente tem essa compensação, que você paga de taxa estadual, você utiliza para abater o valor que você deve para o IBAMA a título de TCFA. Tá? Está claro, pessoal? Se alguém tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Não vamos ficar muito presos aí em momentos para fazer perguntas, não. Tá bom?
Interessante que essa disposição, como vocês vão ver a respeito da compensação, é replicada na legislação estadual que trata da TFA-MG. Tá? Então a gente tem aqui a TFA-MG, que é a taxa de controle e fiscalização ambiental do Estado de Minas Gerais, prevista na Lei Estadual 14.940 de 2003. Os dispositivos, né, que instituíram e que regulamentam a taxa estadual têm um texto muito semelhante ao dispositivo que regulamenta a taxa federal. Tá? Então aqui a gente tem só a previsão de instituição ali no artigo 6º com o correspondente fato gerador, muito semelhante ao da TCFA, né? Contribuinte é aquele que exerce as atividades codificadas e constantes no anexo 1 dessa lei, são os mesmos contribuintes da TCFA, não houve nem necessidade aqui de replicar o anexo, né? Ali a gente tem a mesma previsão de obrigação acessória, entrega até o dia 31 de março de cada ano, relatório das atividades exercidas no ano anterior, né? Interessante o seguinte, pessoal, atualmente o relatório é único, tá? Eu vou destacar isso aqui mais para frente. Até a questão do recolhimento também está beneficiada por ser um recolhimento único. Mais para frente eu demonstro isso. Tá? Mas antes, na redação original da lei, a gente tinha aquela mesma declaração, né, de interesse do Estado e de interesse do IBAMA. Tá? Com, logicamente, previsão de multa para o Estado em caso de atraso de entrega. Aqui a mesma questão da definição dos valores, né, de forma muito clara. E temos ali no parágrafo 1º do artigo 8º, o valor a ser recolhido será limitado a 60% do valor devido ao IBAMA, pela TCFA relativamente no mesmo período, por isso que eu disse, né? Então o valor que tem que ser pago a título de taxa estadual, pelo menos em Minas, corresponde a 60% do que você paga para o IBAMA. E a lei federal te autoriza a fazer uma compensação de até 60% do valor devido ao IBAMA. Então você utiliza a integralidade do valor pago para o Estado para compensar o que você deve para o IBAMA. Tá? Pagamento também trimestral, pessoal, mesmo sistema da TCFA. Mais uma disposição aqui, reforçando a questão da compensação. Tá? Bom, aqui a gente conta com um erro inesperado, mas o que eu tinha feito foi simplesmente, pessoal, colocar um print de uma tela extraída do site da Secretaria de Estado de Fazenda, que demonstra que, em virtude de um acordo de cooperação técnica firmado entre o Estado de Minas Gerais e o IBAMA, o cadastro técnico federal tem um nome específico aí que o Dr. Bernardo, que não está presente aqui nessa apresentação, domina isso aí. Mas, salvo engano, é esse o nome que recebe, né? É um cadastro único. Passou a ser um cadastro único. Então, a gente tem um cadastro, não tem mais um cadastro estadual, é um cadastro federal. Um cadastro único, facilita a fiscalização, logicamente, né? Mas trouxe uma benesse, que é a seguinte: em virtude desse acordo de cooperação, em virtude desse cadastro único, o recolhimento das taxas passou a ser feito em guia única. Tá? A gente paga agora o que? Uma GRU, certo? Ou seja, um documento de arrecadação federal, né? Com o valor da TCFA, e o próprio IBAMA faz o repasse de 60% desse valor para o Estado, certo? Então facilitou muito a vida do contribuinte em relação a isso. A cada trimestre você paga só uma guia, tá? Que é a guia federal, certo? E o próprio IBAMA repassa 60%. Você não precisa mais pagar no Estado, levar no IBAMA para fazer a compensação e obter a GRU para fazer esse recolhimento federal. Tá? Entretanto, pessoal, até agora tudo que eu falei está na legislação. Aqui não tem nada de muito especial. Tá? Mas os problemas começam a surgir em casos de pagamento em atraso, pagamento fora do ano calendário, que é o que eu mais vejo aqui no Minas Perto. Tá? Primeiro, vamos lá. Se você paga um trimestre, 2, 3 trimestres em atraso, esse repasse feito pelo IBAMA ao Estado não é afetado. Tá? Pagou em atraso, não altera, você não tem uma dor de cabeça adicional, exceto multa e juros. Tá? Mas você paga em GRU e o repasse é feito para o Estado.
O problema é se você fizer o pagamento fora do ano calendário. Se em 2018 você resolve pagar as taxas de 2017. O repasse não é feito nessa situação. Então eu vejo muitos revendedores que, diante de uma constatação de atraso, vão lá e recolhem a TCFA, certo? Só que quando eles recolhem a TCFA em atraso, o IBAMA não faz o repasse para o Estado dos 60% que são devidos para o Estado. Então o Estado vai te cobrar a parte dele, e você vai pagar a maior, e vai ter que brigar no IBAMA para obter uma restituição. Porque a lógica de toda compensação é você pagar primeiro o valor menor, levar para bater do valor maior, né? Se você paga em atraso o maior valor, você vai ter que pagar o menor valor e depois tentar conseguir uma compensação no IBAMA. E aí começam todos os problemas, tá? Vamos lá. Essa ainda é uma situação um pouco mais fácil de resolver perto do que eu já vi aqui. Por quê? Algumas situações ficam mais complexas. Quando o pessoal deixa a TCFA em atraso, eu nunca vi o Estado cobrar antes do IBAMA, tá, gente? Mas pode acontecer também. Mas às vezes o pessoal deixa as taxas em atraso e aí o IBAMA inscreve aquele débito em dívida ativa. A certidão de dívida ativa é um título executivo extrajudicial, pode dar ensejo a um processo, a uma ação de execução fiscal para sua cobrança, mas os entes públicos, em uma prática polêmica e muito combatida por todos nós tributaristas, mas que já foi referendada, autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, protesta aquela CDA, aquela certidão de dívida ativa, certo? Leva para protesto, então o revendedor recebe uma intimação para pagar aquele valor em 3 dias sob pena de protesto do título. Né? A gente sabe o quanto que fica complicado o revendedor ter um título protestado, muitos vão lá, correm para pagar aquele valor. Aí cai nessa situação que eu falei. Pagou o valor, mas continua com o débito em aberto perante o Estado. Alguns tentam ainda resolver o débito do Estado para conseguir abater do valor que está estampado na certidão de dívida ativa, mas você tem que envolver o IBAMA, não adianta ir conversar no cartório, ou seja, muita burocracia, muito trabalho para todos. Tá? Outra situação que eu já vi, e essa foi a situação mais complicada, contribuintes que chegaram a fazer parcelamento da taxa estadual e não conseguiram, vamos lá, eles estavam com a taxa federal, a TCFA em aberto, e consequentemente a taxa estadual, a TFA-MG também em aberto, certo? Eu disse que eu nunca vi o Estado cobrar antes, mas vi sim, tá? Foi nessa situação, o Estado cobrou o contribuinte antes do IBAMA, o contribuinte vai lá e parcelou valores de exercícios diversos, certo? Um exemplo, parcelou de 2013 a 2017. Os parcelamentos acabaram que não possibilitavam identificar direitinho os valores. Então, ele foi pagando parcelamento, tá? Chegou em determinado momento, ele foi cobrado também pelo IBAMA. E ele não conseguiu demonstrar o que ele já tinha pago, porque quando o Estado fez o parcelamento, acabou unificando alguns exercícios. Então, prejudicou completamente a compensação desse contribuinte do valor devido a título de TCFA. Qual que é a conclusão, pessoal? Aqui a gente poderia ficar elencando diversos problemas, inconvenientes que são gerados por isso. Mas qual que é a conclusão que eu quero passar para os senhores? A gente tem 2 taxas ambientais, certo? Se forem pagas no mesmo exercício, o repasse é automático. Qualquer caso de pagamento fora do exercício, de pagamento em atraso, não em relação a trimestre, mas depois que vira o ano, converse com a gente, dá uma ligada no Minas Petro, me procurem, eu posso auxiliar aí como que é o melhor procedimento para a gente não fazer recolhimentos em duplicidade e ter que buscar restituição depois. Tudo certo? Comentário rápido, pessoal, até porque em relação a essas taxas ambientais eu não enxergo muitas oportunidades, né? Eu acho importante também a gente, às vezes, falar um pouquinho sobre oportunidade, porque sempre que a gente fala sobre tributário, a gente está falando sobre problema, né? Acaba sendo um assunto meio desagradável. Mas a gente tem 2 ações em andamento aqui, patrocinadas pelo Minas Petro, dos revendedores, questionando a constitucionalidade de alguns pontos, de uma majoração de taxas que ocorreu, salvo engano, em 2015, e também questionando a constitucionalidade da própria taxa estadual, da TFA-MG, mas não está
não são ações muito promissoras, não, infelizmente, a jurisprudência aí tem caminhando no sentido contrário. E eu venho estudando, talvez, um novo questionamento, que a gente não tem esse questionamento no Minas Petro, tá? Mas é até bom os revendedores terem isso em mente, os profissionais de contabilidade também, até para repassarem dos clientes, né, conversarem a respeito, que é o seguinte: como eu mencionei, a definição do valor a ser recolhido a título de TCFA, consequentemente de TFA-MG, né, esse valor é calculado pelo porte da empresa, certo? Esse porte leva em consideração o faturamento. Só que a gente está tendo uma discrepância, que é a falta de correção monetária, por assim dizer, dessas faixas de faturamento, né? Muitos dos senhores já devem ter ouvido falar disso, né, que a gente questiona em relação ao imposto de renda de pessoa física, a falta de correção ali das faixas, né? A gente enxerga esse mesmo problema nas taxas. Por quê? 10, 15 anos atrás, um exemplo, um posto para faturar 10 milhões de reais, precisava vender uma galonagem muito maior do que precisa vender hoje, certo? Porque hoje é muito mais caro o combustível, né? Então, o que era considerado 10 anos atrás um posto de grande porte, hoje não mais poderia ser considerado um posto de grande porte em virtude da galonagem com a qual opera. A gente está estudando, eu sei que a federação, né, a FE Combustíveis, tem um trabalho extrajudicial, isso aí direto mesmo lá no Legislativo e no Executivo, a respeito dessa questão. Já receberam algum tempo atrás aí a promessa de que essa situação seria revista, mas até o momento não temos novidades. Então a gente tem estudado a possibilidade de questionar isso aí judicialmente. Tá certo? Pessoal, alguma dúvida a respeito das taxas? Ou está tudo tranquilo? Eu tenho. Você falou que quando você fica devendo o Estado, aí você corre o risco de pagar em duplicidade. Quando a gente financia o débito do IBAMA, corre esse risco de ficar devendo o Estado, porque você financia lá 24 vezes o IBAMA. Ele repassa para o Estado ou corre o risco de não? O financiamento, no caso, seria... É dessa taxa. Seria porque vamos lá, para você estar com... Seria um parcelamento de anos anteriores, isso, né? Se você faz o parcelamento de anos anteriores, não há um repasse também. Tá? Então o ideal é que você faça o quê? Poxa, eu quero parcelar. Vai no Estado primeiro, né? Parcele o valor, ou pague o valor devido a título de TFA-MG. Parcele, leve no IBAMA, eles vão fazer o recálculo, certo? Descontar aquilo, e aí você parcela o valor do IBAMA. Se você pagar a TCFA em atraso primeiro, né, você cai nessa situação de ausência de repasse. E o débito continua em aberto no Estado. Entendeu? Mas, se já houver uma situação dessa em andamento, né, a gente pode conversar no IBAMA e tentar resolver. Certamente o contribuinte não perde o dinheiro, né? A gente conversa e busca essa restituição de alguma forma. O IBAMA tem sido muito receptivo a isso. Tem. Muito receptivo. A gente já teve vários pontos que, assim, consegue amenizar e ratear e fazer temporalmente. Tem a Norma, uma serventuária lá do IBAMA, que já é até amiga do Bernardo, né? Eu conheço. Ela é sempre muito receptiva e muito disposta a ajudar, né? Mas eu não sei até quando a Norma vai ficar no IBAMA. Mas realmente, pessoal, lá a gente tem essa... Porque muitas vezes a gente tem medo do órgão público, né? A gente pensa, poxa, vai ter problema. Mas no IBAMA, o ideal é evitar. Mas se tiver situação, a gente pode corrigir. Só colocar uma parte aqui, que era muito comum os empresários solicitarem que fosse colocado um faturamento menor. É uma prática que a gente conviveu com ela por muitos anos. E chama atenção porque hoje nós temos o SPED, que teoricamente traz ali todo o faturamento. E esse acordo que foi feito entre IBAMA e Estado, teoricamente os faturamentos eles já são enviados, já são cruzados. Então não adianta tampar o sol com a peneira, porque o problema é pior que é crime tributário, né? Perfeito, Marta. A gente tem, depois do advento do SPED, né,
Algumas práticas, logicamente, com as quais eu nunca corroborei, os senhores certamente também não, né, mas que a gente sabe que eram adotadas, né, de declarar um faturamento inferior ou coisas do tipo, são praticamente impossíveis de passarem despercebidas pela Receita, né, ou por qualquer ente tributante, no caso do Estado, no caso do IBAMA. E esses cruzamentos de informações, mas certamente afastam a possibilidade de que isso aí passe impune, né? Sem dúvidas, pode caracterizar a sonegação, que é um crime tributário. Até essa questão dos crimes tributários anda muito em voga, né? Só um parêntese rápido, né? Porque eu sempre enxerguei uma diferença muito clara entre inadimplência e sonegação, né? Mas a gente teve uma decisão aí agora que até foi muito alargada de que se você deixa de recolher ICMS, está praticando crime tributário, não é mais inadimplência, né? E uma situação como essa, então, de você declarar, né, dolosamente um faturamento inferior ao que realmente foi oferido, caracteriza, né, pode possibilitar ainda de forma ainda mais fácil a caracterização desse crime tributário. Então, não é uma alternativa, né, pessoal? Eu sei, a taxa é cara, né? Poxa, se você pensar, às vezes um posto revendedor pagando mais de R$5.000 por trimestre de taxa ambiental, é o mesmo valor que uma distribuidora de combustíveis que fatura R$100 milhões por ano, R$150 milhões por ano, distribuidores de lubrificantes, né, de combustível, fatura muito mais do que isso. Mas é a mesma coisa, o mesmo valor que eles recolhem. Justamente essa desproporção que a gente está tentando questionar. Mas esse tipo de questionamento judicial não é fácil, tem que ser muito bem construído para que possa ter uma mínima chance de êxito, tá? Mas é importante saber que a gente já está de olho nisso. Mais alguma observação, pessoal, a respeito desse tema? Não? Então vamos prosseguir. Gente, eu queria falar um pouquinho sobre contribuições previdenciárias patronais. Meu objetivo aqui não é levantar polêmica, né? Tem vários profissionais aqui que atuam na área fiscal. Cada um tem um entendimento a respeito disso, tá? Então o que eu vou fazer, na verdade, o que eu pretendo fazer é um esclarecimento, demonstrar o panorama de incidência das contribuições previdenciárias patronais, demonstrar oportunidades, e é aí que podem ocorrer controvérsias, tá, pessoal? Na verdade, diferenças de entendimento, né? Fiquem à vontade para tecer considerações, né? Reforço isso é muito importante. Mas vamos lá, por que eu acho importante falar sobre as contribuições previdenciárias patronais? Por que eu quis trazer esse tema? Recebo muitos questionamentos, pessoal, a respeito de... Felipe, eu posso parar de recolher contribuições... Essas são as famosas contribuições sobre folha, tá, pessoal? Para quem não fez essa associação ainda. Posso parar de recolher sobre aviso prévio indenizado, né? Posso parar de recolher sobre adicionais noturnos, de insalubridade, coisa do tipo, sobre verbas específicas. Recebo muitas perguntas sobre isso. Então eu quero fazer o quê? Repassar um pouquinho isso aqui, não vamos esgotar a matéria, tá, gente? Isso aqui é só repassar. Também não vamos focar só nisso, não. Vamos falar um pouquinho sobre outras facetas da incidência dessas contribuições. Por quê? Não sei se alguns senhores viu isso, né? Mas muitos revendedores receberam a indesejada cartinha da Receita Federal mês passado. Eu vi a maior concentração dos postos de combustíveis no mês passado, embora eu tenha clientes de outros setores que receberam isso aí já no ano passado, tá? Informando sobre equívocos na apuração das contribuições patronais derivados de equívoco no RAT ou no FAP. Em alguns casos, em ambos, tanto no RAT quanto no FAP. Então, imagino que alguns viram, né, ou ouviram falar dessa situação. O pessoal estava realmente preocupado e com razão, né, porque na maioria das situações ele não tinha muito o que fazer, exceto a gente proceder a essa autorregularização. Eu até acho louvável essa postura da Receita Federal, não briguem comigo, mas eu digo de possibilitar os contribuintes uma autorregularização sem incidência de multa, né, porque a Receita poderia muito bem simplesmente lançar de ofício ali, lavrar os autos de infração, já jogando uma multa de ofício de 75%. Então, é uma situação extremamente desagradável, mas eu vi a necessidade da gente o quê? Ter um maior esclarecimento, pessoal, sobre tudo isso, tá?
eu dividi em 4 modalidades de incidência das contribuições previdenciárias patronais. Não é um termo técnico, né, mas para possibilitar aí uma melhor compreensão. A primeira, a gente poderia chamar de contribuição patronal, que são os famosos 20% sobre o total de remunerações pagas, devidas ou creditadas durante o mês. Né? A gente tem a base normativa no artigo 22 da Lei 8.212 de 91. A síntese dessa base normativa está ali no subtítulo, né, que seria esses 20%, seriam esses 20% sobre o total de remunerações. Os pontos de atenção, pessoal, relacionados a isso. Identificação de verbas que por força legal não integram a base de cálculo do tributo. Vamos lá, antes da gente avançar nos pontos de atenção, é importante o seguinte, destacar quais são ali as controvérsias que permeiam essa incidência. Já adianto que essas controvérsias se estendem para o RAT, tá? Antigamente conhecido como SAT, né? Contribuição para o SAT, agora seria contribuição decorrente dos riscos de trabalho, que seria o RAT. Mas é a mesmíssima coisa, tá? Ponto de atenção, a Receita Federal sempre entendeu que essas contribuições, vamos falar no singular, porque a gente está aqui na primeira modalidade de incidência, que essa contribuição incide sobre o total da folha de salários. Certo? Você elabora, fecha a folha de pagamentos no mês, independentemente das verbas que ali estejam, a Receita Federal entende que essa contribuição incide sobre o total dos valores. Logicamente, pessoal, nós temos verbas que por força legal não entram na base de cálculo, não compõem a base de cálculo do tributo. Tá? Estão previstas na Lei 8.212. Eu digo em relação a todas as que ali não estão. Mas vamos lá. Qual que é o primeiro ponto de atenção? Identificação de verbas que por força legal não integram a base de cálculo do tributo. Muito pouco comum, perdão pela expressão, né? Mas é pouco comum que na atividade de revenda de combustíveis a gente tem o pagamento dessas outras verbas, tá? Que seriam PLR e cumpridas determinadas condições, são coisas que a gente costuma enxergar mais em outros setores, tá? Mas é importante saber que a própria legislação já coloca algumas verbas, né? É um rol extenso de verbas, inclusive, tá? Que não compõem a base de cálculo da contribuição patronal sobre folha. Logicamente, a legislação coloca uma série de requisitos a serem observados, né? Para que não componha. Segundo ponto, pessoal, discussões sobre a natureza jurídica de cada verba paga, devida ou creditada, que integra a folha de salário, a folha de pagamentos. Essa é uma tese antiga, clássica, ainda vigente, que talvez, imagino que muitos dos senhores já tenham tido contato com isso em algum momento, tá? Que é o seguinte, nessa mesma linha, mas agora em relação às verbas que não são excluídas da base de cálculo do tributo por força legal, tá? Terço constitucional de férias, aviso prévio indenizado, salário maternidade, e tantas outras, né? Até porque o pagamento de verbas diversas pode estar previsto em convenção coletiva ou coisa do tipo, até algumas verbas sui generis, né, que não se adequam a esses conceitos clássicos podem ser pagas, quebra de caixa, etc. Muito tempo atrás começou a ter o quê? Uma mobilização para questionar a incidência. Por quê? A gente pode ver, pessoal, o que a legislação fala é que a contribuição incide o que? A 20% sobre o total das remunerações pagas. Certo? Remuneração é algo destinado a retribuir o trabalho. Certo? Nem estou entrando aqui no conceito do direito do trabalho, não, porque aqui já é matéria do Dr. Cleiston, né? E o entendimento fiscal não é vinculado ao entendimento dado decorrente ali da legislação trabalhista, tá, pessoal? É importante ter isso em mente. Tem uma independência aqui, embora eu não concorde com isso, mas já é algo pacificado, tá? Então vamos lá, muitas vezes os contribuintes começaram a questionar determinadas verbas dizendo que elas não têm caráter remuneratório. Como um aviso prévio indenizado pode ser considerado uma verba de caráter remuneratório? Uma verba de caráter indenizatório. Terço constitucional de férias, remuneratório? Talvez não indenizatório, mas não remuneratório. Salário maternidade, né? Então a gente começou, pessoal, a ter discussões sobre isso nos tribunais. Um ponto que eu acho muito importante destacar, e eu acho que até merece falar mais sobre esse tópico, é o seguinte. O ato administrativo, dentre eles,
no conceito de ato, né, no gênero ato administrativo se encontra o lançamento tributário, é o que a gente chama no direito de ato vinculado, não é um ato discricionário, certo? O agente público não pode fazer juízo de valor, ele simplesmente aplica a norma, perfeito? Então, o que eu vou falar agora é a respeito de entendimento dos tribunais, mas não quer dizer que a Receita Federal vai seguir aquele entendimento, tá? Muitas vezes eles são, inclusive, vedados de seguir aquele entendimento. Eles não podem deixar de aplicar uma norma, porque o STF disse que a norma é inconstitucional, exceto se for percorrido aí todo um trâmite, um julgamento pelo STF com repercussão geral reconhecida, uma nota técnica proveniente da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, até que isso chegue à Receita Federal, tá? O fato é o seguinte, pessoal, as verbas isoladas eram originalmente questionadas, as verbas eram originalmente questionadas de forma isolada. Então a gente tinha, aparecia uma determinada empresa, você verificava quais verbas que eles pagavam ali, o que estava compondo a folha de pagamentos, compondo a folha de salários, identificava conforme o seu juízo, certo? Quais daquelas verbas não tinham caráter remuneratório e ajuizavam a ação. Pedia um pronunciamento judicial a respeito da ilegalidade ou inconstitucionalidade da incidência da contribuição sobre aquelas verbas, tá? E aí nós começamos a ter julgamentos pelo STJ e pelo STF a respeito de verbas específicas, certo? Só que o que foi o primeiro grande problema aqui, pessoal? Não houve uma definição nos tribunais superiores se a decisão definitiva caberia ao STJ ou ao STF, porque ou a matéria tem fundo constitucional e será decidida pelo STF, ou não tem e será decidida pelo STJ, tá? Não existe hierarquia entre os tribunais, certo? Ali é reserva de matéria, STF matéria constitucional, STJ matéria infraconstitucional, tá? Prevista em lei federal, etc. Não houve. Então, em relação a algumas verbas, a gente tinha um pronunciamento definitivo do STJ, por exemplo, pela incidência ou não incidência. E aí tentavam levar aquela mesma verba para o STF falava, não, isso aqui é matéria infraconstitucional, não decide. Ou seja, a posição do STJ é definitiva. Mas em relação a algumas verbas, o STF apreciava. Uma situação que sempre gerou muita insegurança jurídica nos contribuintes. Essa insegurança se refletiu especialmente, pessoal, em relação ao texto constitucional de férias. STJ deu uma decisão definitiva, certo? De que, ao menos assim, até peço licença para usar uma crítica à jurisprudência do STJ, que nunca pode ser considerada definitiva, né? Sempre é uma jurisprudência aí passível de mudança, infelizmente. Mas vamos lá. Então a gente tinha uma posição da STJ de não incidência das contribuições previdenciárias sobre o texto constitucional de férias, né? De repente o STF veio num julgamento emblemático, e eu lamento muito a decisão do STF nesse julgamento, datado do ano passado, e disse que incidem contribuições previdenciárias patronais sobre todas as verbas pagas com habitualidade ao empregado. Como que a gente pode dizer que texto constitucional de férias não tem habitualidade? Fica uma situação meio assim. Poxa, mas e o que o STJ tinha decidido sobre isso? Né? Estou dando um exemplo, tá, pessoal? Isso aconteceu em relação a algumas outras verbas também. Então, qual foi o cenário? Até coloco, com base nessa decisão do STJ, diversos contribuintes deixaram de recolher contribuições previdenciárias sobre texto de férias, né? E fizeram errado? Não, estavam respaldados pela decisão definitiva do tribunal, né? Por mais que não fosse uma decisão seguida automaticamente pela Receita Federal, mas o contribuinte fica com aquela segurança, de que se ele for autuado, ele discute aquilo na esfera judicial e ganha, certo? Às vezes ele está precisando de caixa, né? Ainda mais um setor como o de revenda de combustíveis com margem de lucro tão baixa, tá? Mas a gente tem essa insegurança jurídica. Pessoal, não vou me ater demais nesse ponto, não, mas não dá para falar bastante sobre isso, assim como sobre todos os outros assuntos, né? Mas o que eu queria destacar? A jurisprudência veio, então, trabalhando essa incidência sobre verbas isoladas, tá? E a gente tinha essa discussão, poxa, é matéria do STJ, é matéria do STF, não ficou muito bem definido. O STF teve um julgamento emblemático em 2017,
em que não analisou nenhuma verba específica, tá? Ele analisou a base constitucional para a instituição dessa contribuição e entendeu que ela deve incidir sobre todas as verbas pagas habitualmente, mas não definiu quais são essas verbas, não disse onde que a gente tem que buscar esse conceito, não disse se a gente pode invocar dispositivos ou interpretação da Justiça do Trabalho a respeito. Então ficou o quê? Um cenário de muita insegurança. O STF deixou o cenário ainda mais nebuloso. Tá? Mas não foi uma posição também final sobre a matéria, porque nós ainda temos algumas verbas que serão julgadas de forma isolada pelo próprio STF, dentre elas o texto constitucional de férias. Então, pessoal, qual que é o cenário, e aqui não é a minha opinião, tá? Qual que é o cenário jurisprudencial atual? Temos uma verba que se encontra pacificada, que é o aviso prévio indenizado, tá? Julgada pré-STF, a própria Receita Federal emitiu um ato infralegal, não me lembro agora a natureza desse ato, tá? Mas emitiu um ato infralegal, de que realmente não tem que existir contribuições previdenciárias patronais sobre aviso prévio indenizado, possibilita inclusive a recuperação dos valores recolhidos indevidamente, tá? A jurisprudência encontra muito forte no sentido de não incidência sobre 15 primeiros dias de auxílio-doença e auxílio-acidente, tá? Não são verbas significativas, né? Se a gente for olhar, há possibilidade de ganhar no STF o texto constitucional de férias, porque ainda será julgado, e é daí que decorre a possibilidade. Também será julgado pelo STF o salário de maternidade, tá? Em relação às outras verbas, não estou dizendo que é caso perdido, tá? Mas eu não enxergo um cenário jurisprudencial favorável em virtude dessa decisão proferida pelo STF, que leva em conta a habitualidade, tá? Ou seja, isso é uma tese clássica. Quando eu comecei a mexer com direito tributário, talvez seja a primeira tese com a qual eu trabalhei, né? E o pessoal colegas já vinham trabalhando nisso há anos, e até hoje a gente não tem um cenário claro. Talvez a gente tenha hoje um cenário mais nebuloso do que a gente tinha 10 anos atrás, tá? Mas isso aqui é só para passar com vocês um panorama. Lógico, ali, decorrente disso, a gente tem a divergência, na verdade, isso decorre da divergência de entendimento entre Secretaria da Receita Federal do Brasil e contribuintes, oscilação da jurisprudência a respeito, gerando insegurança jurídica quanto ao tema, desafio especial quanto a verbas sui generis, um termo que o pessoal de direito adora, né? Mas que não se enquadra em conceitos pré-estabelecidos. São justamente essas verbas. De vez em quando a gente tem alguns julgamentos sobre isso. Algumas verbas, por exemplo, prêmio por boa ideia que o funcionário teve. Outro dia teve um julgamento nesses termos, assim, boa ideia de funcionário não pode ser tributada, né? Aí você tem que pegar, poxa, isso se enquadra em quê, né? Uma espécie de abono, uma gratificação, um prêmio, cada um desses. Você vai aproximando dos institutos que têm uma definição jurídica mais clara, né? Mas está tudo nesse bolo de insegurança jurídica, tá? Eu acho um trabalho muito importante de ser feito, a gente fazer essa revisão sempre de folha, né? A maioria dos tributários mexe com isso. Mas é um assunto que demanda atenção especial, tá? A jurisprudência, hoje, eu não enxergo ela tão favorável quanto ela já foi há algum tempo atrás. Pessoal, segunda modalidade, alguma dúvida a respeito desse ponto específico? Várias, né? Tá, a gente pode falar de todas, então isso facilite. Segunda modalidade de incidência, pessoal, eu vou chamar aqui, não é um termo correto, contribuição ao RAT, mas é que antes, como era contribuição ao SAT, né? Então a gente consegue fazer essa associação. 1, 2 ou 3% sobre o total de remunerações pagas, devidas ou creditadas, ou seja, mesma base de cálculo da primeira, né? Conforme o risco da atividade preponderante desenvolvida pela entidade. Está no artigo 22, inciso 2. Aquela primeira está no artigo 22, inciso 1, 20% sobre folha. E a gente tem esse adicionalzinho, 1, 2 ou 3%, né? Conforme risco da atividade, ditado pelo CNAE, tá? Risco da atividade preponderante desenvolvida pela entidade, né? Ditado pelo CNAE. Logicamente, quanto maior o risco, maior a alíquota, tá? Por que recebeu esse nome de RAT, né? A gente mudou de SAT para RAT, porque passou a ser aquilo, ó.
para o financiamento do benefício papapá e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho. Um nome muito bonito, né? Da contribuição. E pontos de atenção, vamos lá pessoal, os mesmos indicados da contribuição patronal. Como eu disse, mesma base de cálculo, tá? Então, qualquer tese que beneficie a primeira modalidade de incidência, né, que assim nós chamamos, beneficia também a segunda modalidade de incidência. Segundo ponto de atenção, um ponto super interessante está sendo estudado por nós aqui do Minas Petro, vamos verificar a viabilidade de propor essa ação, tá, Fábio? Depois a gente tem que conhecer essas questões. Majoração do grau de risco das atividades de comércio varejista de combustíveis e de comércio varejista de lubrificantes, duas atividades diferentes, finais diferentes, né? Ocorrido em 2009, em virtude do advento do Decreto 6957, que promoveu alterações no chamado Regulamento da Previdência Social. Um decreto, instituído por decreto de disciplina e contribuição. Isso aqui foi o motivo de muitas das comunicações recebidas pelos contribuintes, aí, a que eu fiz menção no início da exposição. Tá? Vários tiveram problema quanto ao RAT, outros tiveram quanto ao FAP, alguns tiveram quanto a RAT e FAP. Vou falar de FAP na sequência, tá? Que é o fator acidental de prevenção. Pessoal, comércio varejista de combustíveis, o grau de risco era considerado leve até 2009. Mudou em 2009, passou a ser considerado alto ou grave, não recordo exatamente como que é, de 1 para 3%. De lubrificantes, subiu de 1 para 2%. Né? Muita gente não se atentou para isso, continuou recolhendo a 1%, recebeu agora essa cartinha da Receita Federal, tá? E alguns valores aí chegam, em algumas situações os valores chegam a ser expressivos, tá? Principalmente por influência aí do FAP, como a gente vai expor a seguir. O que acontece? Eu disse que a gente está estudando, tem uma tese que eu acho extremamente interessante, embora ainda não esteja muito maturada na jurisprudência, tá? Que é de que vamos dizer, esse aumento de grau de risco para algumas atividades se deu de forma indevida, certo? O aumento do grau de risco vem por ato do executivo, decreto, né? Mas tem que levar em consideração parâmetros definidos em lei, tá? Eu já fiz essa análise para diversos outros setores e estou fazendo essa análise no momento do setor de combustíveis. Eu não constatei em uma primeira análise um aumento do número de acidentes de 2008 para 2009, especialmente, que é quando veio o decreto, que justificasse a gente subir um risco de leve para grave, tá? De 1 para 3%, e a gente busca dados estatísticos divulgados pelo próprio Ministério do Trabalho, tá? Pela própria Previdência, né? Não constatei. Esses dados são muito interessantes, porque vêm em números absolutos. Números de acidentes graves, números de acidentes fatais, né? E coisas do tipo. E eu não constatei essa justificativa. Então, a gente tem uma possibilidade de questionar isso aí. Tá? Tem um julgamento proferido sobre o tema pelo STJ, tá? Não é um julgamento definitivo. O que eu chamo de julgamento definitivo, pessoal, para quem não é familiarizado com o tema? Existe aí no Código de Processo Civil, né, existem dois institutos. O STJ pode julgar determinados recursos sob o rito dos recursos repetitivos. O STF pode julgar determinados recursos com reconhecimento de repercussão geral. Significa o quê? Que é um entendimento definitivo daquele tribunal sobre o tema, tem que ser seguido pelos tribunais inferiores, se é que assim podemos chamar, né? E pelos juízes em primeira instância. Tá? Esse julgamento do STJ não se deu sob o rito dos recursos repetitivos, mas um julgamento emblemático do STJ sobre a matéria, o primeiro julgamento do STJ, que se tem notícia sobre isso. Não é recente, não, já tem alguns anos, envolvendo uma empresa ligada, salvo engano, ao grupo Fiat, então algo muito robusto, né? E eles entenderam pela ilegalidade do aumento, tá? Com base nesses dados estatísticos. Para o setor lá desse contribuinte autor da ação, né, ele conseguiu demonstrar também que não houve uma justificativa para o aumento. Tá? O que a Receita costuma falar nesse caso? O que a União costuma falar? Não, na verdade era o de antes, estava defasado, já era para ser 3 há muito tempo. Né? Mas, enfim, isso é um argumento que a gente pode enfrentar. Então, a gente está estudando a viabilidade de propor
essa ação do setor, tá? É algo muito interessante. Tem que fazer um estudo técnico mais profundo, mas está em voga, né? A ausência de clareza por parte do poder público quanto à observância dos critérios necessários para a alteração do grau de risco das atividades é o fundamento desse questionamento que eu coloquei. Possibilidade de questionamento judicial, apesar da ausência de definição sobre a matéria na jurisprudência. Como eu disse, temos só esse posicionamento do STJ. Aqui eu entendo que não tem como levar essa matéria para o STF, tá? Não tem fundo constitucional isso aqui. Embora a gente nunca possa duvidar aí, né, desse tipo de coisa, mas acredito que a matéria vai ser decidida pelo STJ. Alguma dúvida, pessoal, sobre o RAT específica, que já queiram pontuar agora? Tranquilo? É aquele caso, ou está todo mundo entendendo tudo, ou, né? Pessoal, terceira modalidade de incidência, muito interessante, o FAP, Fator Acidentário de Prevenção. Meu colega Dr. Cleiton gosta muito disso também, né, Dr. Cleiton? A gente tem aqui, FAP é um índice, pessoal, divulgado anualmente pelo poder público que leva em consideração características específicas de cada entidade e pode alterar a alíquota da contribuição ao RAT. Como eu coloquei, RAT atual para o setor 3%. Leva em consideração PNAE, é setor, todo mundo do setor tem que recolher a 3%. FAP, características particulares de cada contribuinte. As CAT lá, comunicação de acidente de trabalho, coisas do tipo, né, que mostram que tem mais ou menos acidentes no seu posto em comparação com o setor. Tá? FAP, pessoal, pode ir de 0,5 a 2. 0,5 reduz pela metade aquela alíquota de 3%, cai para 1,5%. 2 joga aquela alíquota de 3 para 6. É o máximo que ele chega. Tá? Então, no combinado ali de 20% mais RAT, o posto pode recolher 21,5% ou o posto pode recolher 26%. A gente está falando aí de uma diferença grande, né? Muitos postos com problema em relação ao FAP, tá? Os que chegaram para mim de comunicações da Receita Federal, a maioria não foi de RAT, foi de FAP. Alguns até com FAP maior, tá? Eles tinham direito a reduzir e pagar a mais. Lembrando que até dia 30 agora ainda cabe defesa, né? Com relação ao período que Exato. Defesa ou até algum recolhimento, né? Autorregularização. FAP, pessoal, tem que ficar atento. Divulgação anual, se não me engano, em setembro. Entra lá com a senha no data prévia, né? Eu acho que ainda é assim, né? Alguém me corrige se né? Entra com a senha. Você vê qual que é o FAP. Se você não concordar, você tem possibilidade de questionamento, tá? No próprio sistema, né? Esse questionamento agora. Perfeito. A gente tem essa possibilidade de questionamento também. Não concorda, né? Tem acidente ali no posto do vizinho, muito mais do que no meu FAP é maior. Então, tem essa possibilidade de questionamento. Pessoal, vamos avançando, porque para dar tempo de todo mundo aqui. Exposição, acabei me prolongando. Pontos de atenção, necessidade de acompanhamento quanto à divulgação do índice, quanto à possibilidade de questionamento, é isso que a gente acabou de falar. Controvérsia a respeito da consideração para cálculo do FAP de acidentes de trajeto e de acidentes registrados em CAT que estejam sendo objeto de impugnação administrativa. Isso aqui é uma questão muito interessante, tá? Eu acho um absurdo que eles considerem no cálculo do FAP acidentes de trajeto. Mas consideram, tá? Ao menos consideravam. Pararam de considerar agora, pelo FAP que foi divulgado agora, ou irão parar no ano que vem, tá? Mas para trás aí sempre houve essa consideração. E também, o que talvez seja mais absurdo, os acidentes aí registrados em CAT que sejam objeto de impugnação administrativa ainda não decidida pelo ente competente, mas entra como, vamos dizer assim, afastando até uma presunção de inocência ou coisa do tipo, né? Entra no cálculo. Possibilidade de questionamento judicial disso aí, tá, pessoal? Existem essas discussões aí no judiciário, ainda não definidas também. Controvérsia a respeito da própria constitucionalidade do FAP. Encontra-se pendente de julgamento pelo Supremo Tribunal Federal, com repercussão geral reconhecida, recursos de um determinado contribuinte, dizendo que o FAP é inconstitucional. Tá? Está querendo afastar totalmente a aplicação do valor, do fator. Beneficia alguns, prejudica a outros, né? Mas existe
essa discussão. Será julgado pelo Supremo em breve, assim esperamos. Pessoal, para a gente fechar rapidinho, quarta modalidade de incidência, as famosas contribuições para terceiros, né, que compõem também ali essa altíssima carga tributária sobre folha. Tá? Contribuições diversas com diferentes alíquotas definidas conforme o código do FPAS, correspondente a atividades desenvolvidas pela entidade. Não me recordo de cabeça, a FPAS é 515, alguma coisa assim, eu estava com isso anotado, mas não tem tanta relevância para o momento. Da atividade de comércio varejista e de combustíveis, né? A gente pega o FPAS e a gente vai naquela tabelinha que tem ali no, se não me engano, instrução normativa 971 mesmo, traz aquela tabelinha, você vê quanto você recolhe de salário de educação, 2,5%, você vê se você contribui para o INCRA, SEBRAE, SEST, SENAC, SESCOOP e tantos outros terceiros aí, né? E acaba montando ali o conjunto de incidência de contribuições sobre folha. Cada uma dessas contribuições tem sua lei própria, e geralmente são leis bem antigas, lá da década de 40, 50, tá? Então acabou que fiz só colocar o texto da instrução normativa aqui. Pontos de atenção: necessidade de enquadramento correto no código FPAS, sempre foi informado em GFIP, talvez agora é social, né? Responsabilidade do contribuinte desse enquadramento correto, para não recolher as contribuições para as entidades aí, diferentes daquelas para as quais é devida, tá? STJ tem o entendimento de que tais contribuições se classificam como sendo de intervenção do domínio econômico, as famosas CIDs. Né? Muita gente pensa que CID é um tributo só sobre combustível, né? Mas não, a gente tem a contribuição de intervenção do domínio econômico do setor de combustíveis, temos para outros setores, tá? O STJ diz que estas contribuições aí são CIDs, então não se aplicam a elas as discussões pautadas na natureza jurídica das verbas, que se aplicam para os 20% e para o RAT. Tá? Vou entrar muito nessa definição técnica, jurídica, juridiquês não, mas só para a gente ter o porquê daquelas discussões não se aplicarem para os terceiros. Controvérsia a respeito da constitucionalidade das contribuições, e aqui eu digo de todas, tá? Já vi questionamentos judiciais de todas, inclusive salário de educação, né? Mas especialmente de SEBRAE e INCRA. Tá? Recursos se encontram com repercussão geral reconhecida no STF para decidir a respeito da constitucionalidade de contribuições para o SEBRAE e para o INCRA. E aqui encerra, pessoal, a apresentação. O que eu acho interessante a gente ver? Folha de pagamentos. Folha de pagamentos, né, atrai o quê? Uma incidência tributária muito alta. Tá? A gente tem 20% mais 3% de RAT, a gente chega a 23%. Com os terceiros, eu não me recordo, mas bate perto dos 28%. 28,8%. Por aí, né? Então, assim, é muito alto, né? Mesmo que às vezes a folha não seja tão alta assim, se a gente pensar que a gente tem um acréscimo de quase 30% sobre aquilo, muita coisa, tá? No meu ponto de vista, né, me compete passar por todos os senhores, essa economia não tem que ser buscada de forma mágica, não existe economia tributária através de mágica, né? Existe através de quê? De compreensão sobre a legislação, compreensão sobre os riscos de você adotar determinada prática e compreensão sobre o que? As benesses que você pode obter, tá? Logicamente sempre andando conforme a lei, né, gente? Ninguém está falando de omitir informações, coisa de pelo amor de Deus, tá? Isso é crime, né? Mas a gente pode. Possibilidade de questionar esse aumento do RAT, da contribuição para o RAT, a gente tem possibilidade de questionar a constitucionalidade do FAP, a constitucionalidade das contribuições para terceiros, né? A natureza jurídica de algumas verbas. Tem como a gente buscar uma economia tributária nisso. Mas antes da gente buscar a economia tributária, a gente precisa ter um conhecimento sobre a incidência dos tributos. E foi um pouquinho disso que eu tentei passar para vocês aqui hoje. Tá? Alguma pergunta, pessoal? Observação? Hoje está sendo muito comum uns juristas aí do mercado procurar os postos de combustíveis com relação a esses créditos, né? E eles entregam para o cliente uma planilha e teoricamente o cliente, iludido naquele contexto todo, manda para a contabilidade e compensa aí. Né? O nosso entendimento é que para que haja essa compensação, ou vem de um processo jurídico, ou até mesmo um processo administrativo junto à Receita Federal,
contestando a situação e também as alterações das GFIPs, ou seja, todo o processo correto. Só que, muitas das vezes, isso aí é uma situação totalmente impossível, porque eles fazem lá os cálculos e te mandam solicitando, ó, faz a compensação. Como escritório, né, como contador, o que nós podemos fazer é, se você não faz, você, tecnicamente, você não serve para trabalhar comigo, porque é a cabeça do nosso empresário. E se você o faz, você tem que fazer pelo menos da maneira mais correta possível, que é o quê? Vinculando o processo administrativo ou mesmo o processo judicial. Por que um comentário? Porque isso é um fato que acontece muito comigo. Hoje nós temos uma carteira de 300 postos de combustíveis, então eu vejo isso em 50% dos meus clientes já passaram por essa situação e a gente bate o pé para poder estar fazendo a forma correta, mas eu sei que não é o contexto geral. Ao seu ponto de vista, o que você traz para nós contadores da melhor maneira de se fazer, como fazê-lo, e trabalhar essa situação para que a gente não coloque o nosso cliente num gargalo muito maior? Porque a Receita traz isso aí depois como cobrança de pendência, a Receita não, a Previdência. Vem lá como pendência de valores devidos diretamente porque não teve o objeto da ação. Felipe, dá licença um minutinho. Claro. É que como profissional eu sei que ela está dizendo, e isso realmente é de grande preocupação, principalmente para nós, contadores, né? Então, eu vou dar uma dica, tá? Talvez alguns já tenham feito isso, né? Porque nós somos todos colegas de trabalho, temos que entender como proceder isso. Realmente é aquilo. Está existindo aí no mercado um momento aí de situação financeira difícil para todo mundo, inclusive o revendedor. Eles ficam criando aí alguma possibilidade de economizar aqui, economizar ali. Mas existem profissionais de tudo quanto é área, né? Existem alguns profissionais que o 1 vira 10. Né? Então, nesse contexto, existem duas preocupações que eu gostaria de deixar para vocês bem claro. Quando a gente contesta isso com o cliente, precisa ver se o cliente tem um contrato com a empresa, normalmente tem, e aí diz lá a cláusula que a empresa é responsável por isso, ok? Tá. Mas não existe a questão do profissional contador. Aí o contador fica rendido nessa situação. Então, o que eu sugiro? Tá? Eu sugiro que você peça ao seu cliente que notifique o seu escritório de contabilidade, autorizando o escritório de contabilidade a fazer essa amortização. Porque, às vezes, as amortizações também não seguem os critérios e nem os processos, muito menos os processos. Então, isso aí é algo que nós temos que tomar cuidado, porque na prática, juridicamente, nós entendemos, existem direitos, questionamentos, aí é uma questão da área tributária e nós não questionamos isso. Mas na prática, quando você pedir uma CLD, por exemplo, e o cara precisa de uma concorrência, começa a ter problema, que não sai mais certidão, vai lá e se vira, e nós não podemos fazer mais nada com profissionais contábeis, né? Então, fica aqui uma sugestão, uma dica, que nós já passamos por esse problema, nós fizemos isso, tá? Então, o cliente tem que documentar perante o escritório de contabilidade, autorizando o escritório de contabilidade a fazer uma compensação indevida, ao meu critério. Eu sugiro que seja feito assim. É a forma como a gente trabalha também. E eu tenho visto isso crescendo e muito. Né? Então, é um ponto que tem que chamar de atenção. Muito bem colocado, né? Concordo plenamente com sua colocação. O profissional de contabilidade tem aquela responsabilidade, né? Força de lei, inclusive. Então, é muito importante se resguardar quando o cliente coloca para vocês a adoção de uma determinada prática, tá? É muito comum. Esse trabalho, pessoal, de compensação direta em GFIP, é muito comum de nossos estudos. Minha opinião como profissional, eu não gosto, tá? Eu sou um cara do planejamento tributário, eu sempre trabalhei muito com planejamento tributário, dentro de planejamento tributário ou de condutas como essa. Isso não é um planejamento tributário, né? Mas é uma prática que pode possibilitar uma recuperação legítima de tributos, sim, né? Mas dentro desse conjunto de práticas, eu sempre adotei uma postura conservadora. Mas existem profissionais que são mais arrojados. O mais importante é sempre o quê? Que o empresário compreenda o que está sendo feito, né? Ele não pode ser, com perdão da expressão, ludibriado, né? E aí vem com aquela pressão para cima de vocês, né? Poxa, mas o fulano me falou que, né? Então é o seguinte, lógico que
Eu já recebi muitas ligações aqui, tá, pessoal, de revendedores. Olha, eu fui abordado por um determinado profissional. Eu sempre deixo claro, não estou aqui para fazer juízo sobre o profissional A e B, questão ética, tá? Nem se eu conhecesse o profissional. Né? Se defendam. Mas o que eu digo é o seguinte, eu sempre faço análise técnica. Né? Felipe, você acha, como é que está? Adicional noturno, como é que está? Se o pessoal me oferecendo a recuperação. Fala, olha, eu vou te passar o meu referencial aqui, técnico, sobre isso. Agora, se o senhor confia no profissional, o senhor está ali para contratar ou não. Né? Não sou eu que estou aqui para dizer se vai contratar alguma coisa. Estou sempre minha opinião técnica. Boa tarde, meu nome é Maurício. A gente trabalha por outro segmento também. No ramo de alimentício. E, juridicamente falando, nós já temos uma liminar sobre essas questões das verbas que já são pacificadas através de liminar. A questão dos 15 dias sobre tanto doença ou acidentária, né? Um terço das férias, mas isso já está pacificado por causa da liminar. Judicialmente, administrativamente falando, o escritório que a gente trabalha, a gente não repassa isso para os nossos clientes, porque isso tem que ser uma decisão dele. Por quê? Porque hoje, para o E-Social, para você fazer um tipo de compensação dentro da GFIP, eles te exigem que você apresente o processo registrado. Mudou. Então, assim, hoje a gente só passa essa questão se for judicialmente para os nossos clientes. É o que nós acabamos de falar, né? Então nós temos que tomar muito cuidado com profissionais da área e a gente não ficar pensando, eu vou perder o cliente. Não é bem assim. Né? Então, se a gente ter a mesma mentalidade, a gente vai fazer com que o administrador mude a cultura dele, porque o nosso problema maior é cultura, né? Às vezes as pessoas estão numa situação financeira e querem de alguma maneira se beneficiar. Mas a gente tem que se resguardar das responsabilidades que nós temos como profissionais da área. Mas acho que o assunto já foi bem abordado, senão nós não vamos ter tempo para o doutor. Né? Pessoal, vamos fazer assim, só uma rápida observação, tá? Outro ponto que é muito importante, desde quando eu comecei a mexer com o tributário, né, alguns anos atrás, eu sempre busquei o quê? Olha, como que eu posso fazer essa interseção com os profissionais da área contábil? Né? Todos temos que trabalhar em conjunto. Né? E então, em relação aos meus clientes, eu sempre entro em contato. Muitos têm contabilidade interna, números, outros é terceirizado. Entra em contato, todo mundo tem que caminhar junto. Né? Por exemplo, uma questão dessa de liminar, como que é o reflexo disso na contabilidade, o que isso pode trazer de problema, certo? Quais são os impactos, todo mundo tem que ter esse conhecimento. Então eu sempre estimulo muito, pessoal, isso. Ninguém está para... ele vai, ou o tributarista vai corrigir o trabalho profissional da contabilidade, ou vice-versa, eu acho que não. As pessoas trocam ideias, né? E cada um tem ali sua maior expertise em um determinado assunto. O importante é sempre construir a melhor solução para o empresário, que é cliente de ambos, né? Senão a gente gera um problema. Por isso colocou essa questão do horário, pessoal, acabei estendendo até além do devido aqui, né? Mas espero que eu tenha conseguido trazer alguns esclarecimentos. Estou 100% à disposição, tanto hoje quanto aqui no atendimento Minas Petro. Fiquem à vontade aí para entrar em contato, tá? Para que a gente possa sempre trabalhar sobre várias questões. Eu recebi já contatos aqui, às vezes para trocar uma ideia sobre uma determinada questão. Felipe, como você acha que é o tratamento de bonificação? Mas não concordo, vamos debater um pouquinho sobre isso. A gente está aí sempre à disposição para bater esse papo. Tá certo? Obrigado, pessoal. Obrigado.